Bom dia a todos, eu sou o professor César. Para quem não estava na primeira revisão, a gente falou um pouco sobre as principais temáticas que caem na prova. E na real vocês perceberam, cai tudo, né? Eles colocam desde você falar de questões de tecnologia até discutir questões urbanas. E alguns temas são sempre recorrentes na prova do ENAD, assim. A vida urbana, a vida rural, a questão... se vocês viram o fórum dessa semana lá, é uma coisa mais a ver com a nossa realidade, né? Nós tivemos um caso muito evidente aqui em Cascavel daquilo que eu postei para vocês, que é assim, antigamente quem produzia informação eram profissionais da informação, ou pessoas que tinham esse valor. Mas necessariamente isso aí passava pelo profissional do jornalismo. Então o jornalista produzia informação, saía no jornal impresso, anunciava na rádio, isso era oficial. Hoje está tendo uma situação que possivelmente caia esse ano na prova do ENAD, que é a seguinte: as pessoas se tornaram protagonistas da informação. Então você vai ter a seguinte situação hoje, talvez se encaixe com muitos de vocês. Tem gente que não entra mais em portal de notícias, só entra no Facebook. E olha, se a pessoa estiver no Facebook, ela se informa mesmo, porque vai ter gente postando de tudo que você imaginar. Só tem um detalhe nessa história: quando alguém posta algo no Facebook, teoricamente, aí é uma discussão nova para o direito em relação ao marco civil da internet, a responsabilidade é de quem postou. E aí? O que você está postando? Aí tem um outro detalhe, que é o caso de Cascavel, que nós vivenciamos no caso do menino que foi mordido pelo tigre aqui. Inclusive ele perdeu o braço, né? É um tigre, né, gente? Então é meio grandinho. De qualquer modo, as pessoas compartilharam imagens, inclusive do ataque. Estão respondendo na justiça por isso. Foram todas intimadas, inclusive, né? Porque você colocou a imagem de alguém sofrendo um ataque e aí cai numa série de questões legais. Só que tem outro detalhe que, quando aconteceu isso, levantou uma situação. Quem curtiu a imagem, quem compartilhou a imagem, tem responsabilidade também? Porque se você tem 2.000 amigos no Facebook e você compartilha uma imagem de alguém sendo atacado por um animal, e no caso um menor, que era uma criança, e aí? Então nós temos uma questão que a gente chama de... Muitos chamou de manipulação da informação, mas na real toda informação é manipulada. No momento que você fala uma coisa de um modo diferente, a pessoa entende de outro modo e aí a informação sempre é trabalhada, tá? Então essa semana esse fórum que vocês estão agora tem uma relação muito estreita com a nossa realidade. Cuidado com o que você coloca nas redes sociais, cuidado com o que você curte nas redes sociais, porque curtir é dizer concordo, gosto, achei legal. E compartilhar é pior ainda, né? Compartilhar você é coautor mesmo, você está partilhando de uma informação. Ah, mas não fui eu que produzi. Não, você está produzindo informação. E o fórum anterior, fiquem ligados, tá? Eu coloquei para vocês postarem uma relação de políticas públicas com uma ação social. Vocês viram que eu enchi de textos, naquele regras do jogo lá, eu enchi de textos que falavam desde água, políticas urbanas, políticas de acesso, tem política pública para as mais variadas áreas. A tendência de cair políticas públicas na prova do ENAD é muito alta. É quase que certo que caia alguma coisa. Então vocês têm que estar ligados em questões, têm que estar antenados nas questões relativas às políticas públicas. Eu fiz ainda linkando a ideia de projeto social. Professor, mas poderia cair uma questão daquele jeito? Sim. Eles colocam lá uma ideia, falam que é uma política pública e pedem para você descrever um projeto. Né? Vocês podem perceber que nesse fórum da semana eu fiz uma coisa diferente. Eu pedi para você dissertar sobre a problemática. Eles também fazem isso, tá? Então, para quem nunca viu a prova do ENAD, antes de começar eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar a prova de 2014 aqui, para vocês terem uma noção de como é. Embora não muda muito, tá? Literalmente vem com os cursos. Esse ano aqui era a prova, não era só arquitetura e urbanismo, tinham outros cursos, mas a prova que está disponibilizada é essa. Então vem lá, formação geral discursivas, tá? Você tem duas questões discursivas, que é essas que nós começamos a falar no nosso momento anterior, no sábado retrasado. Formação geral objetivas, 8 questões. Então é isso aqui que eu estou revisando com vocês. São 10 questões, 8 objetivas, ou seja, de marcar X, e 2 de escrever. A maior dificuldade dos alunos está na de escrever, porque eu já disse a vocês, a chave do negócio está: leia o verbo, veja o que a questão está pedindo. Se ela está pedindo para dissertar, você disserta. Se ela está pedindo para produzir um projeto, você produz um projeto. Se ela estiver pedindo para você narrar uma história, você narra. É uma coisa muito boba. Vocês viram na aula passada que eu mostrei aquela questão que era da vida urbana, lembra do trânsito? Não é difícil,
mas eu garanto para vocês, a maioria das pessoas não sabe fazer. Porque poucas pessoas treinam essa habilidade. Inclusive aqui, quem quer concurso público, fique ligado, é a mesma coisa. O concurso público, ele pega o pessoal em dissertativas, e cada vez mais eles estão colocando dissertativas, né? Eles saem de uma prova objetiva para dar uma peneirada, e depois eles vão para algumas dissertativas. Eles pegam o pessoal nisso. Aí vem essa folha que explica, ó, 40% da nota de formação geral são as duas questões. Fazem ideia? Duas questões valem praticamente metade da nota da prova de conhecimentos gerais. Por isso a importância de caprichar aqui, ó. Se você for bem aqui, você praticamente tirou a metade da nota já da parte de formação geral. Formação geral objetivas, de 1 a 8, mais 60%, mas são 8 questões. Você tem mais chance de acertar e mais chance de errar também. Depois vem os componentes específicos, são duas questões discursivas específicas, 15% da nota. Veja que na específica o peso é menor em relação ao que é na geral, da dissertativa. Por quê? Porque na específica vocês vão ter da 9 a 35 de objetivas. E cai numa coisa que muita gente na prova do ENAD, se não for aberto para isso, você leva um susto. A prova é uma prova longa, ela demora para ser feita. Você tem que ir lá tranquilo, vai fazer a prova. Não queira fazer rapidinho, você correndo tal, que não dá certo. Porque você tem que ler, reler, voltar, aquela coisa toda. E depois ainda tem o questionário da percepção da prova, 9 questões que não tem valor, mas você tem que fazer. Valor que eu digo da avaliação, né? Aí vem, ó. De novo, adivinha o que caiu aqui, ó, 2014. Os desafios da mobilidade. Lembra que a questão que eu mostrei lá também falava da mobilidade urbana. Então, essa questão, vida urbana, vida rural, mobilidade urbana, mobilidade rural, problemas da cidade, dificuldades do campo, eu aposto com vocês. Eu dou revisão do ENAD já há mais de 8 anos. Há 8 anos cai isso todo ano. Ou na objetiva, nas questões de marca X, ou nas questões de escrever. Mas também já dei a dica, né? Use os conhecimentos que vocês têm. Vocês vivem na cidade, muita gente já viveu no campo, ou já foi para o campo. A gente vive numa zona agrícola, a gente tem uma relação de conhecimento com a questão da zona rural muito grande. Você pega um cara que mora em São Paulo, capital, ele não tem tanta essa relação, porque ele nunca foi num sítio, por exemplo. Mas nós, aqui na nossa região, até porque nós... talvez até muitos de vocês trabalham com agronegócio, é muito latente para a gente. Então aproveite os conhecimentos que vocês têm, tá? Isso vai cair. Aqui caiu sobre mobilidade urbana. O que a gente poderia pensar? Vamos, antes de eu mostrar o resto, o que poderia cair sobre cidade? O que vocês acham que está na pauta do assunto hoje? Vamos pensar até o momento que nós estamos. Vamos pensar. O que aconteceu nas cidades em relação à moradia? E aí vem uma questão que eu acredito que deva cair por aí, porque assim, lembra que cai políticas públicas. E nós temos uma política pública muito forte em relação a moradias. Isso está ligado à vida urbana. Existem financiamentos e processos também para o meio rural, tanto que há fomento, uma série de coisas para o meio rural. Então, nessa situação, a possibilidade de cair uma questão sobre questões relacionadas à moradia e projetos como... Minha Casa Minha Vida e assim por diante, é muito fácil de ter essa possibilidade. Agora, vocês sabem sobre os projetos, o que leva e tudo mais, né? Então, fiquem antenados. Pode cair uma questão falando, sei lá, porque aqui, ó, eles bateram no espaço urbano em questão da mobilidade, ou seja, trânsito. Isso foi o ano passado. Eu não acredito que caia de novo o trânsito esse ano. Mas eu também não acredito que eles deixem de cobrar a questão de vida rural e vida urbana. Por causa daquilo que eu falei para vocês, cai há muito tempo. Então fique ligado, vale a pena dar uma olhadinha. Inclusive eu vou fazer um dos próximos fóruns só sobre isso. A gente falar sobre políticas públicas de habitação, ou o que é política pública habitacional. Porque é um tema possivelmente que cai. Ó, vamos ver a segunda questão do ano passado. Aí tá, vamos só, ó. Tendo em vista o texto e o quadro, ele sempre te dá isso, né? Ele pede para você falar das consequências e das ações. Que na verdade foi o que eu discuti com vocês lá na aula passada. Depois ele traz um aqui, ó. 3 jovens de 19 anos de idade, moradores de rua, foram presos em flagrante nesta quarta-feira por terem ateado fogo em um jovem. Aquelas questões que nós já tivemos, né? Inclusive já atearam fogo em índios, questões trágicas no nível de respeito e tudo mais. De vida mesmo, né? O motivo, segundo a 14º DP, foi uma briga por ponto. O motorista deu um trocado ao menor, o que irritou os 3 moradores de rua, que também guardavam carros no local. O menor foi levado ao Hospital das Clínicas, o HC, por PMs,
que passavam pelo local. Segundo o HC, ele teve queimaduras leves no ombro esquerdo, foi medicado e em seguida liberado. Os indiciados podem pegar de 12 a 30 anos de prisão se ficar comprovado a intenção era matar o menor. Caso contrário, conforme lá 14º DP, os três poderão pegar de 1 a 3 anos de cadeia. Qual é o tema dessa questão? Violência. E violência estava naqueles temas gerais que eu falei para vocês. Então, uma violência que afeta principalmente a dignidade da pessoa humana aqui, né? Quer dizer, uma situação básica de dignidade perdida, até a forma como ele foi atacado, atearam fogo na pessoa. Imagina, isso parece que a gente está falando da Idade Média, quando queimavam as pessoas vivas. Então, você poderia pensar nessas questões de violência. Olha lá, agora vem o macete. A partir da situação narrada, tem uma narração de um fato ali. Elabore um texto dissertativo sobre violência urbana, apresentando. E aí? Todo mundo sabe um pouco sobre violência urbana, né? Então o tema é violência urbana, tá? É para eu dissertar sobre esse assunto. Mas lembre-se que quando essas questões vêm com A e B, eles te dão um direcionamento do que você deve falar. A. Analise de 2 causas do tipo da violência descritas no texto. Quais são as causas que vocês poderiam falar ali? Briga pelo ponto, isso está ligado ao quê? Falta de políticas sociais. A própria questão da violência gratuita, né? As pessoas não terem mais valor nenhum na vida. Quer dizer, atearam fogo. Então veja que a gente poderia listar aqui N argumentos. Você teria que pelo menos ter 2 causas, né? 2 fatores que contribuíram para se evitar o fato descrito na notícia. Que contribuiriam? Aí cai muito bem no que você falou. Se eu tivesse políticas públicas, eu tivesse um efeito de segurança mais preventivo, por exemplo, por que esses caras estão morando na rua? Ninguém tira eles da rua? Questões educacionais, por que esse menor está lá, uma vez que tem o ECA, o estatuto, que diz que não pode, mas o menor está. Então, eu poderia ir por aí. Você teria ali, ó, o rascunho, ele te dá a quantia de linhas da resposta, tá? Veja, a partir da situação, elabora um texto dissertativo sobre violência, apresentando a análise das 2 causas e 2 fatores. Você faria um texto dissertativo, o peso maior está nas causas e depois você tinha que argumentar sobre os fatores. Como que você faria esse texto? Comece do óbvio. Poderia se destacar ainda a outra causa. E assim, não queira encher linguiça nessa hora. Faça o que está sendo pedido. Ele pediu para você relatar 2 causas. Relate 2 causas. Dissertando, argumentando. E depois ele pede para você ainda falar 2 formas. Não sei se vocês perceberam que aí está bem uma ordem de um texto dissertativo, né? Você fala uma causa, fala outra, e depois diz como isso poderia ser resolvido. É difícil? Não. Aonde que os alunos se quebram? Porque o aluno começa a falar, a violência vem aumentando, aquele embromation bonito, mas que no final te quebrou. Por que te quebrou? Você tinha 8, 10 linhas. Se você usar 4 linhas, que não é muito, e dá para usar tranquilo, a violência no Brasil está cada vez maior, barará, barará, você já perdeu 4 linhas. E você ainda não falou de uma causa. E ele não está pedindo para você dissertar sobre a violência, ele pediu para você dissertar sobre 2 causas e providências que poderiam ser tomadas. Então é aí que reside o segredo das questões dissertativas. Depois começam as objetivas. Trecho de música, tá? Eu já vou falar um pouco sobre isso, sobre arte e conhecimento. E aí ele te dá o texto, te dá 2 proposições, ele diz uma coisa e diz por que essa coisa. E ele começa a pedir para você se é verdadeira a relação. As pessoas erram essa questão porque não entendem a questão, não porque não sabem um assunto. Olha, ele te deu premissa 1 e diz por quê? E te dá a premissa 2. Aí ele pede, a premissa 1 é verdadeira em relação à segunda? A premissa 1 nega a premissa 2? Quem já está estudando para concurso público, teste lógico, raciocínio lógico, é isso aqui. Então o ENAD está indo muito para isso. E eu repito, as pessoas erram muitas vezes porque não conseguem entender aquilo ali. Porque não estão acostumadas a fazerem questões neste molde. Por isso vale a pena dar uma olhadinha na prova, vocês têm que dar uma olhada. Não pode chegar assim, tipo, efeito surpresa, né? Vou fazer o ENAD hoje, nunca vi na vida. E vocês já estão fazendo diferente, estão pensando nisso, estudando e tudo mais. Questão 2, essa é clássica, né? Diz lá 1, 2, 3 e pede para você quais são as verdadeiras, quais são, enfim. Ó, está correto, 1 e 2, 2, essa é clássica. Pergunta sobre globalização. Vocês vão ver que todos os temas que eu falei para vocês na aula passada caem. Então lá eu tive arte, conhecimento cultural, globalização. Questão 3, gráficos, né? Leitura de gráficos, eles vão trabalhar muito isso com vocês. Por isso que a próxima revisão vai ser sobre leitura, gráfico, infográfico, como fazer a interpretação. Depois a gente vai definir a data e vai comunicá-lo certinho. Ó,
pegada ecológica. Tudo a ver com a questão do meio ambiente, né? É um conceito do meio ambiente, ele te indica o que é isso. E ele fala da razão entre a pegada ecológica, então eu tenho a pegada ecológica e a biocapacidade do planeta. O aluno tem que saber ler o gráfico. Ele tem que ter uma noção do conhecimento, obviamente, e ler o gráfico. E aí ele faz a pergunta a partir do gráfico. O aumento da razão entre pegada ecológica e biocapacidade representada no gráfico evidencia. Aí você vai ter que ver se houve redução, aumento, reposição. Também não é uma questão difícil, mas a pessoa que nunca fez uma questão desse tipo, erra. Daí a necessidade de vocês entenderem isso. Questão 4, texto, de acordo com o texto, interpretação pura. Texto sobre, importante website. Lembra da cibercultura, tecnologia? Tá? A outra, uma ideia de aparelho simples deve em breve ajudar a salvar vidas. Aí ele dá sobre um aparelho, né? Consiste em uma bolsa plástica inserida uma proteção feita no mesmo material que envolve a cabeça da criança, em relação lá à posição que a criança está na barriga da mãe. Aí a pergunta é, com relação ao texto, avalie as informações. Pura interpretação de texto. Aqui, necessariamente, os conhecimentos você vai ativar, mas não precisaria saber do assunto. De novo, olha lá. O modelo é muito claro da prova. De novo, eu tenho aqui uma interpretação de infográfico, um gráfico com dados. Ele fala da questão das mulheres, as políticas e benefícios implantados, auxílio babá, auxílio creche e tal, jornada média total de trabalhos por semana no Brasil, mãe com filhos, pai com filhos, mulher chefe de casal com filhos, homem chefe de casal com filhos e mulher cônjuge em casal com filhos. Aí ele te dá tempo, aqui está bem pequenininho, tempo médio por semana dedicado aos afazeres domésticos, e tempo médio por semana dedicado ao trabalho remunerado. Perceba que o trabalho remunerado está maior que os afazeres domésticos. Se eu pegasse essa mesma pesquisa na década de 80, o que vocês acham que ia dar? Ia mudar consideravelmente, né? Era uma época que as mulheres tendiam a ficar mais em casa, tendenciavam a isso, por ser uma sociedade patriarcal, e hoje a mulher está indo para o mercado de trabalho. Embora, numa sociedade, a gente já falou um pouco disso na aula passada das relações de gênero, continua ainda a mulher a ser cobrada sobre os afazeres domésticos. Isso não quer dizer que os homens não ajudem em casa, inclusive os casais mais jovens hoje não tem como também, né? É uma troca, se ajuda ou vou ter que pagar alguém para fazer. Hoje é muito comum em casas que tem filho, por exemplo, o pai ficar um momento, a mãe ficar outro, meio que revezamento, porque não dá mais. Década de 80 não, até porque década de 70 e 80 a mulher ficava em casa enquanto o marido ia trabalhar. Então isso é uma leitura sociológica, uma leitura de cultura, mas a questão, adivinha o que vai fazer, considerando o texto e o gráfico. Então você tinha que ler o texto e ler o gráfico. Isso que eu acabei de fazer com vocês e pensar, olha, tinha mais gente trabalhando, menos gente trabalhando, é a famosa leitura do gráfico. Mais uma vez, é difícil? Não, desde que você ative os seus conhecimentos de mundo. Como que eu vou fazer isso, professor? Pense nos teus vizinhos. E aí os teus vizinhos, casados lá, ou não casados? Ou qual vizinho, por exemplo, que é um homem que ficou com os filhos, ou a mulher que ficou com os filhos, mantém a casa? Ou quantos são casados, né? Quando ele fala de cônjuge ali, e efetivamente só um da casa trabalha, né? Hoje está acontecendo um movimento muito diferente. Tem famílias, por exemplo, quando a mulher ganha mais que o homem e os gastos com os filhos, por exemplo, escola, enfim, cuidar da casa tal, hoje no modelo que nós temos já tem homens ficando em casa. Embora, aí é louco, né? Isso gera um preconceito, que daí as pessoas olham e se falam, como que o cara tá ficando em casa? Você vê como a sociedade é muito machista nesse sentido. Se o casal decidiu que o homem vai ficar em casa e isso é mais viável financeiramente e também do contato dos filhos com o pai ou a mãe, há um deslocamento de questões culturais que, se você falar isso pro seu avô, pra sua avó, eles não vão aceitar, eles vão dizer, você tá brincando comigo. Porque numa outra sociedade isso não podia. Tanto que quando não podia, mas acontecia. E quando acontecia, esse homem recebia uma série de denominações. Inclusive aqui na nossa região, eles chamavam o homem que ficava em casa de chopin, porque é um passarinho que fica no ninho. Olha a leitura cultural que dá para fazer num negócio desse, tá? E eu sempre brinco em aula de sociologia, que se você chegar em casa, quem é casado aqui, e falar para o pai e para a mãe que você vai ficar em casa, tua mulher vai trabalhar e você vai cuidar da casa, quem vai reagir primeiro, vocês acham? O pai ou a mãe? Estranho, a mãe. O pai meio que dá uma olhada, a mãe já diz, como? Porque está muito ligado, não é que a tua mãe é machista, mas é que ela viveu numa sociedade onde isso teoricamente era inadmissível. É muito legal pensar essas mudanças, né? Hoje a gente vive um mundo, então, onde as coisas estão literalmente mudando, mas continuando a mesma coisa, porque no final mudam papéis.
A situação é a mesma. Ah, professor, mas vai cair isso no ENAD? Tá aqui. Eu falei para vocês, relações de gênero. A outra questão. O quadro a seguir apresenta proporção. Gente, quem não gosta muito de proporção, relação, dá uma olhadinha, porque a prova inteira vai falar disso, tá? Você tem que saber o que é proporção, por exemplo. Uma proporção em percentual de trabalhadores por falta de tempo gasto no deslocamento casa-trabalho. Então, pensa, de novo, mobilidade urbana. O cara está indo para o trabalho, o ônibus quebrou, o carro quebrou, ficou no trânsito e tal. Qual é a proporção de pessoas que deixaram de ir ao trabalho por causa disso? Então, ele te dá um quadro. Pessoas que atrasaram até 5 minutos no Brasil, 12,7%. No Rio de Janeiro, 5,8%. Em São Paulo, 5,10%. E ó, pasme, o lugar onde mais atrasado por 5 minutos foi Curitiba. 6 minutos, aí muda, ó. Olha, no Brasil 52%, São Paulo 32%. E de novo, Curitiba maior. Porque se eu falasse isso para qualquer um de vocês aqui, todo mundo ia pensar que onde é o pior lugar para chegar no horário? São Paulo. Ninguém ia pensar em Curitiba, porque se falar, ó, Curitiba é uma cidade organizada e tal. Mas hoje, se alguém é de Curitiba aqui, realmente, alguém é ou não? Porque Curitiba realmente no horário de pico está tenso. Se deslocar de um lado para outro, meio que trava tudo. Mas eles têm um sistema de mobilidade de ônibus mesmo, e bem viável. Muita gente em Curitiba vai trabalhar de ônibus e não de carro, porque de carro ele não chega a tempo, de ônibus ele chega. Mais de 1 hora, mais de 2 horas, tá? E aí ele pede, com base nos dados, considere, né, o que é possível afirmar. Então pergunta, vocês vão ter que ativar muito conhecimento de mundo ou vocês vão para os dados da tabela? Vão para os dados da tabela. Professor, como que eu sei isso? É só olhar a pergunta. Se ele disser a partir da tabela, a partir do gráfico, a partir do texto, a resposta está no texto, está na tabela, está no gráfico. A outra aqui, 8, estamos acabando já a prova aqui, ó. Constantes transformações, falou de novo do meio urbano, do que mudou. A partir das ideias expressas, conclui-se que no Brasil do século XX, industrialização, êxodo rural, homens e mulheres. Por isso que eu estou falando para vocês, eu já li aqui 3 questões objetivas sobre a questão de vida urbana, vida rural, mobilidade, gênero e tal. A chance disso cair de novo é muito grande, talvez não 3 questões, mas uma cai. Eles não vão deixar um tema que eles cobraram tanto de fora, então uma pelo menos cai, não tenha dúvida. E aí começa componente específico, que é outra questão, beleza? Para quem nunca tinha visto a prova do ENAD, tranquilo? Não? Então assim, dica que eu dou para aluno de cursinho de vestibular, que eu dou para aluno de cursinho que está tentando concurso público, enfim, que eu dou para qualquer aluno quando vai fazer o tipo de prova como essa. Pegue 1 hora, só você jogar lá, prova ENAD 2014, já vem site do INEP, tem tudo para baixar, inclusive com as respostas e comentários. Então dizer assim, não dá porque não tem acesso, tem, inclusive com as respostas. Pega, baixa uma prova, dá uma olhada e tenta ler rapidinho e tenta resolver. Coloquei a B. Fui pro gabarito, olhei, é uma coisa que você não vai perder mais. Perder não, você vai ganhar, né? 5 minutinhos você ganha rapidinho. Pô, cara, eu coloquei a B, mas era A. Tenta entender por que era A. Essa é a melhor forma de estudar para qualquer concurso, qualquer prova, seja vestibular ou o que seja. Porque o que você acerta, você já sabe. O que você erra é o que você não sabe. Então, o melhor jeito de estudar para esse tipo de coisa seria sentar um dia, pegar a prova do ano que foi da área de vocês, uma específica, senta e resolve a prova. Tira um tempinho lá, nem que seja mais rápido que o dia, pode fazer rapidinho, para justamente ver o que você acertou, show de bola. Você vai aonde você errou. Daqui a pouco você vai ver que você errou a questão porque tinha a palavrinha X lá, exceto. É o tipo de coisa que no dia que você for fazer a prova, a hora que você vê exceto, teu cérebro vai começar a pulsar e falar, calma, foi aqui que eu errei. Atenção. E aí você vai fazer com mais tranquilidade. Então, o ENAD pede de você essa atenção em relação aos conhecimentos. Eu vou abrir uma outra, vou abrir uma mais para trás aqui, ó, 2010? Não, 2012. Só para vocês verem, administração, ó. Aqui tem a prova específica da DM. Questão discursiva, deram um texto, essa aqui aqui já é comentada, ó. Ele dá a questão e ele já comenta a resposta. Tá tudo lá no site do INEP. Questões comentadas sobre tecnologia, violência e educação. E também te dá a resposta. Mas deixa eu abrir a prova. A DM deve ser essa aqui. Aqui. Só muda o visual, tá? Que o resto é igual, quer ver? Ó? Ou começa pela dissertativa ou começa pela objetiva. Eles estão variando de um ano para o outro.
Ó, variaram aqui. Em 2012 eles pediram as 8 objetivas antes e as 2 dissertativas depois. Então eles deram, ó, adivinha? Gráfico, mapa, então isso aqui é um infográfico. Depois fizeram uma pergunta sobre questões de biologia e geografia, cerrado e tal, floresta, a questão da ética em relação à ética e cidadania, direitos humanos, que eu falei para vocês que é um tema também recorrente, globalização. Globalização cai todos os anos, tá? E eu falo, que bom, porque é um tema que todo mundo está cansado de ouvir, então dá para se virar. Questões nucleares, que vai para o meio ambiente de novo. Mesmo esquema, ó, 2012. Premissa 1, 2, por quê? Todo ano vai ter uma questão dessa. Se você já viu, fica mais fácil. Rio mais 20, que é um tema que vocês têm que saber, né? Que é a questão do meio ambiente. A gente vai ter uma postagem só sobre isso. Rotatividade da indústria. Discursiva. Adivinha o que caiu em 2012? Venda de automóveis, mobilidade urbana, como que ia ser? E aí a Organização Mundial de Saúde fala sobre a violência. Então assim, violência, mobilidade urbana, globalização, são 3 temas que pode se preparar, tá? E aqui pede, ó, a partir da análise das charts acima e definição formulada, barará, redige um texto, adivinha? Dissertativo a respeito da violência. Então o texto deve falar de tecnologia e violência, causas e consequências da violência e proposta de solução. De novo, piorou aqui. São 3 coisas que tem que ter no texto. Se você for fazer o embromation antes, você está ferrado. Se antes você tinha que falar 2 coisas específicas, agora são 3. Siga a proposta. Faça de acordo com a proposta. Essa prova 2012. Por pessoal de ADM, ó, caiu globalização, formas organizacionais, burocracia, capital, aqui que é um pouquinho de custos, capital circulante, gráficos. Bem-vindos ao pessoal da ADM aqui, ó. Tá aqui, ó, já tem a prova para fazer. Olha que legal. Logística, ó, o pessoal de logística, ó, questão sobre logística lá em ADM. Enfim, vocês têm que olhar, têm que estudar, senão não tem jeito. Para a gente dar uma quebrada aqui um pouco sobre isso, eu tenho um vídeo, quem já foi meu aluno talvez viu, quem falando de sociologia, cultura, alguma questão assim, que é um vídeo de arte que eu mostro para vocês como o conhecimento anterior ajuda para você responder qualquer coisa. Então eu vou mostrar o vídeo e depois eu vou pará-lo e quero saber de vocês que conhecimentos vocês atrelam para entender esse vídeo. Esse é o vídeo mais sério. Depois eu vou pôr a gaiola das cabeçudas. E aí eu faço um desafio, quem já foi meu aluno já passou por esse desafio. Gaiola das Cabeçudas é uma paródia de funk, aonde ele cita autores da sociologia, filosofia, física e tal. Aí eu vou parando a brincadeira, pra gente dar uma descontraída, porque é sábado de manhã também, né? Força. E eu vou pedir para alguém me explicar quem é o cara. Então o cara fala lá, sei lá, Eluar. Eu vou dizer, e você, quem é Eluar? Que aí eu vou dar uma revisão de conhecimentos gerais para vocês, revisando autores de toda a história da humanidade com um funk sábio. Tá? Um momento que só não vale dançar, tá, gente? Então vamos começar com a coisa séria. Então a coisa séria é esse videozinho aqui. E, inclusive eu aposto com vocês que esse negocinho que está escrito aqui vai cair esse ano. Porque esse ano é uma data história de Guernica. Tenta entender da onde saíram as imagens. Olha a foto lá atrás. Quem que é aquele cara? De quem que é essa imagem? Conhecimento de mundo. Você tem o quadro de Van Gogh, é a imagem clássica do quarto de Van Gogh. O carinha acordou no quarto de Van Gogh. Ele está com medo. Agora ele caiu no mundo de Salvador Dalí, que foi falado.
agora ele sai do mundo do Salvador Dalí e vai para as escadas de um cara chamado Escher. Essa escada, quando vira, continua tendo sentido sem ter sentido. Ele está descendo ou subindo? Olha a pira, vai virar, ela continua dando sentido sempre. Você pode virar a imagem de 360 graus. E aí cai em Guernica, que todo mundo já deve ter visto um dia na vida. Aí tá a viagem, né? Esse é o típico vídeo que é um bom exemplo para a gente falar de conhecimentos gerais, porque assim, necessariamente você não precisa saber que é o quarto de Van Gogh, mas você tem a lembrança, isso é um quadro famoso, já é um conhecimento. Claro, você poderia saber que é Van Gogh, né? Que Van Gogh era holandês, que Van Gogh participou do movimento pós-impressionista, que o Van Gogh tem uma cena clássica de ter cortado a orelha, ele cortou a orelha, aí existe uma série de mitos, porque ele foi traído pelo irmão, porque a mulher não sei o que, enfim. E aqui eu poderia viajar com vocês só sobre Van Gogh, tá? Mas aí ele sai do quarto de Van Gogh assustado e vai cair no mundo de Salvador Dalí. Salvador Dalí é surrealismo, tem imagens totalmente psicodélicas, tem a ver com o contexto da Espanha, tal, aquela coisa toda. Aí ele sai daí e vai para Escher. Esse é um vídeo da Vancouver Escola de Artes, tá? Tem vídeos fantásticos lá que eles fazem. E depois ele cai no mundo de Picasso. Esta imagem, eu tô com uma certa desconfiança que esse ano ela cai. Ou vai cair no Enem, em nível de ensino médio, ou vai cair no ENAD. Porque fazem, salvo engano aqui, 70 anos do ataque à cidade de Guernica. As pessoas veem essa imagem e não entendem o motivo dela. Picasso era espanhol, que é o autor dessa imagem, e ele estava tendo a guerra civil na Espanha, e o Franco, com o apoio inclusive do Hitler, tem toda uma relação com a Segunda Guerra Mundial, solta uma bomba sobre a cidade de Guernica. Você sabe o que é cair uma bomba sobre uma cidade e praticamente matar todo mundo? Foi isso que aconteceu na Espanha. Isso chocou todo mundo, porque imagine a quantidade de pessoas que tinham parentes e tudo mais, é você pensar que soltem uma bomba e acabem aqui com uma cidade aqui perto. A gente não tem noção do que é isso. Mas o mundo está num momento muito tenso. Vocês estão observando agora que veio à tona a questão dos refugiados, mas é uma questão antiga pra caramba. Não tenham a ingenuidade de achar que isso começou esse ano, tá? Eu até recomendo um filme chamado Diamantes de Sangue, muito bom, para pensar sobre isso, porque lá em 2006 eles já estavam fazendo a denúncia do que existia na África. E a África hoje tem vários campos de refugiados, né? E agora a questão da Síria ficou mais evidenciada, a França e tudo mais. É difícil cair isso no ENAD, por um motivo. A prova possivelmente já está pronta. Ela é feita com antecedência. Então pode ser que eles tiraram uma questão para colocar uma coisa sobre a questão dos refugiados. Pode ter a coincidência de alguém ter feito uma questão sobre isso, porque isso é um problema que já existe há algum tempo. Ou pode não cair nada sobre esse assunto. Eles vão dizer, professor, mas está tão em voga, todo mundo está falando, é que a prova do ENAD e do ENEM já devem estar feitas. Tá? Elas são feitas aí com 4, 5 meses de antecedência. Então, possivelmente já estejam feitas mesmo. E aí, observem lá, quer ver? Ó? As pessoas olham essa imagem e não entendem muitas vezes o contexto. Deixa eu descobrir um negocinho aqui. Ó, isso aqui é uma cabeça, é aquele corpo que caiu. Aqui é um braço, aqui é uma mãe com uma criança morta no colo. Aqui eu tenho, não dá para ver muito, mas é um prédio pegando fogo com uma pessoa morrendo queimada viva. É engraçado essa imagem. As pessoas não conseguem observar isso, porque a gente olha o todo, né? Dá a impressão que é uma coisa meio, misturou um monte de coisa. Se você sabe que o quadro não é um quadro, é uma parede gigantesca, tá? Ela é uma tela gigantesca. Proporções imensas. Na verdade é um mural, né? O mural de Guernica. Se você imaginar que isso foi feito porque morreu um monte de gente numa cidade, num ataque, soltaram uma bomba bem no meio da cidade, aí você começa a se assustar. Tá? Sol, que lembra a razão humana, quer dizer que a razão humana tem a atacar. E aqui eu vou levantar outra coisa que essa eu acho que pode cair mais evidenciada. Então Guernica pode aparecer? Pode. Tem que saber que é do Pablo Picasso e tem que saber que tem a ver com a guerra civil, né, que aconteceu lá na Espanha, cujo tinha um cara chamado Franco, que era o grande ditador do momento.
na Espanha. Pois bem, Guernica pode vir. Segunda coisa que pode vir, Hiroshima e Nagasaki. Vocês viram aí como os jornais bateram mês passado, né? Sobre que eu acho terrível pensar em aniversário do ataque, credo, que coisa horrível, né? E pensar que até hoje tem pessoas lá com problemas diversos por causa do ataque. E ainda mais pensando que a bomba foi quase um efeito de dizer, nós temos o poder, porque a guerra praticamente estava acabada, de acordo com vários historiadores. De todo modo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki foi terrível. Então, beleza? Todo mundo Guernica, ok? Pode cair Guernica, hein? Fiquem ligados. Se eu jogar aqui, só para vocês terem uma ideia, jogar aqui, ó, Rosa de Hiroshima. Rosa de Hiroshima, eu também tenho uma leve desconfiança que possa aparecer esse ano. É uma letra do Vinícius de Moraes, é um poema do Vinícius de Moraes sobre a guerra, sobre o ataque da bomba atômica. E ele faz uma metáfora da bomba como Rosa de Hiroshima. Dos Secos e Molhados, aqui tem uma execução com o Ney Matogrosso, vamos dar uma olhadinha. Só adiantar até começar aqui. O Ney Matogrosso é um artista performático, então, inclusive no Rock in Rio ele mandou ver lá, né? Foi os roqueiros lá e, embora Secos e Molhados inspiraram até o Kiss a pintar a cara, né? Então os caras têm uma certa moral. Mas presta atenção na letra. A letra é terrível, se você for pensar o sentido dela. É um poema do Vinícius de Moraes e foi executado pelos Secos e Molhados. Por que não eles colocarem o poema na prova do ENAD em Conhecimentos Gerais? Tudo a ver com o momento que a gente está. Mudas tanto no sentido de não falar e de mudas que não vão nascer, porque um monte de pessoas ficaram estéreis por causa da bomba até hoje. E todas as crianças que hoje estão nascendo com uma série de problemas de saúde relacionados à bomba ainda. Mulheres rotas alteradas nunca mais poderão ser mães e, enfim, se a gente fosse estudar todos os problemas que estão relacionados à bomba ainda hoje é assustador. Essa metáfora da rosa, né, é uma coisa bela, mas terrível. É muito legal pensar como a arte ela consegue falar coisas absurdas, né? Porque a ideia já virou a foto da bomba atômica. Ela parece um chamado de cogumelo. Aí o Vinícius de Moraes, vendo a imagem, falou, não, uma rosa. E a rosa carrega em si uma coisa de beleza, mas ao mesmo tempo uma coisa de brutalidade. Tente pegar uma roseira para você ver. Ela é bruta. E ele fala de uma rosa hereditária, quer dizer, todo o contexto que é assustador pensar até hoje, que as pessoas carregam no código genético as questões da bomba atômica até hoje em Hiroshima e Nagasaki. Então a cena de mulheres rotas alteradas é terrível, né? Quer dizer, a vida dessas pessoas foi totalmente alterada na questão fisiológica. Então a questão da bomba atômica seria uma questão inteligente, né? Você colocar o poema do Vinícius de Moraes e aí fazer relações com a rosa de Hiroshima. Bem, agora eu vou para um momento mais light. Para quem nunca viu, deixa eu explicar, né? Senão fica sem contexto. O Adnet fazia o Comédia MTV. E eles tiveram uma ideia, se vestiram lá tipo de mulher, dançando funk. A ideia de pegar os funks mais famosos, né? Como Cada Um no Seu Quadrado, Dói, Um Tapinha Não Dói. Vocês lembram disso, né? Ah, tá, nunca escutaram. Não, legal. Vocês conhecem o funk? Não, nunca ouvi. Nunca dançaram Dói, Um Tapinha Não Dói? Na hora que eu falei dançar, teve gente que riu, hein? De qualquer modo, eles pegaram essas letras e fizeram uma paródia, colocando nomes da filosofia, sociologia, história e economia. Eu vou parando e vou pedindo para vocês quem são os nomes citados. Agora é um momento zoeira, tá? Ok? É uma paródia. Não vale dançar. Então, aqui no meio é o Adnet, ó. Hoje ele está na Globo, né? Ok? Reconheceram o toque já? Vocês viram que é culto o negócio. Quem é Aleijadinho? Opa, escultor, artista, isso aí. Da onde? Quase, desce um pouco, vai descendo, vai descendo.
Minas, isso. Ceará, bem lembrado, você tem o José de Alencar, tá? Do romantismo, isso aí. Minas. Quem é Beethoven? Isso, compositor clássico. Quem é Camões? Escritor da onde? O que ele escreveu? Se você errar essa, eu vou te pegar. Os lusos estavam viajando. Eu brinco com os alunos. Os lusos em suas idas. Qual é o nome da obra? Lusíadas. Que é a viagem de Vasco da Gama. Ó, Vasco da Gama, embora o Vasco está numa condição meio complicada agora, o Vasco da Gama, se alguém é vascaíno, eu ainda acho que dá para sair, hein? Se ganhar umas 5 diretas, vai tranquilo. Alguém é? Não, é que a nossa região não tem muito vascaíno mesmo. Não, mas fala, sem dúvida. Ó, brincadeiras à parte, o time Vasco da Gama recebeu uma homenagem ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama descobriu a nova rota para chegar nas Índias. Ao invés de ir longe no mar, ele ia seguindo o continente. Isso diminuiu a viagem mais de 8 meses. Ele é considerado um herói nacional em Portugal, tá? E falou Dostoiévski. Quem é Dostoiévski? É um carinha, gente boa. É russo. Escritor russo. Escreveu uma obra clássica chamada Os Irmãos Karamazov. Ok? Eu falei, esse funk aqui é culto pra caramba. Continua. Alguns todo mundo conhece, né? Karl Marx. Agora, quem que é Ionesco? Ele deu a dica no funk. Ionesco é o nome do teatro. Mas ali foi citado o autor mais referendado no mundo, na atualidade, ao lado de Humberto Eco. Quem é? Foucault. O pessoal do direito leu uma obra do Foucault chamada Vigiar e Punir, que ele vai estudar literalmente o sistema prisional. Quem não leu essa obra do direito, vale a pena, tá? Ele tem uma outra obra fantástica, o pessoal da área de administração, gestão, logística, que é uma obra chamada Vigiar e Punir do Direito, Microfísica do Poder. E para quem quiser entender de onde veio o conceito de loucura, ele tem uma outra obra chamada História da Loucura, que ele vai contar que, sabe quem que era louco na história da humanidade? Todo mundo que era diferente incomodava. Então eles fizeram o seguinte, criaram gaiolas nas cidades, e aí todo mundo que incomodava eles colocavam na gaiola. Foi assim que surgiram os manicômios. E aí ele vai começar a mostrar, será que todo louco é louco mesmo? O que é o conceito de loucura na sociedade que a gente vive? Fantástico. E um outro livro chamado Arqueologia do Saber, vale a pena ler dele também. E, enfim, Foucault é o tipo de leitura que vocês têm que pelo menos saber quem é Foucault, tá? Então Foucault é um cara que pode cair lá no Enadio um texto do Foucault? Sim, muito fácil a chance de cair. Ou mesmo assim, numa questão você citar Foucault, né? Pelo amor de Deus, citem certo, não vamos citar qualquer coisa falando que foi Foucault, também não dá certo, né? Então nesse sentido. Quem é Nietzsche? Filósofo. Nietzsche foi influenciado por quem? Pensa em cerveja. Não, o Kaiser era o rei. Boa, tem a ver. Não, mas pensa no Schopenhauer. Opa, falaram? Quem falou? Schopenhauer, muito bem, galera. O Schopenhauer, tá? Então ele era niilista. Veja. Tem mais um nome ali que é importante também. Todos são importantes. Mas Jung, quem é Jung? Aluno de quem? De Freud. Quem era Freud? Psicanálise. O que é psicanálise? Meu Deus, né? A psicanálise é uma área que o Freud criou de estudo a partir da noção do inconsciente. Professor, o que é importante pra gente? Até Freud ninguém pensava em consciente. Então tudo era lógico. Com Freud ele tirou todo mundo do centro. Continuando. Ó o Weber, Eu acho fantástico, X de Xuxa. Conhecem a Xuxa também, né? Ok, muito bem, né? Então assim, ó, falou de gente ali, falou de literatura, falou de filosofia, falou de sociologia, psicologia. Eu brinco com os alunos de último ano, eu sempre mostro esse vídeo para dizer assim, vamos ver como está seu nível de leitura. O que você leu de conhecimento filosófico, social, existencial, histórico do mundo. E vocês vão perceber que alguns você nunca viu falar e outros você sabe quem é. Por exemplo, Machado de Assis.
Qual é a obra clássica? A aula passada eu contei a história do olhar lateral, olhar oblíquo. Dom Quixote ou Casmurro? Ou Dom Juan de Marco, né? Dom Casmurro. Quem mais aí, o nome que vocês conhecem, que apareceu? Xuxa, muito bem. Lembrando que a Xuxa é gaúcha, né, gente? Xuxa, gaúcha, namorou o Pelé. O Senna também. Vocês não sabiam? A nova geração não sabe que a Xuxa namorou o Pelé. Namorou o Senna também. Quem mais vocês conhecem? Só a Xuxa? Ah, Weber. Muito bem, quem é Weber? Max Weber, sociólogo. E aí, quem é da administração e da parte de gestão, estuda a questão da birocracia, que é burocracia. Birro é escritório, então seria o governo do escritório, né, a lógica do escritório. E quem é do direito estuda toda a relação de ética e justiça em Weber, que é fantástica. E também ele tem um estudo da economia. Falando em Weber, quais são os 4 nomes clássicos da sociologia? Comece com aquele que tem o nome de cerveja. Augusto? Conte para mim, conte. Isso, Conte. Augusto Conte. Aí Augusto Conte teve um discípulo. Dudu, Edu e Dudu. Como que é o nome do desenho? Edu e Dudu? Hã? Isso aí. Pedi para as crianças, mas tinha mais gente que sabia aqui, ó. Muito bem. Eu gosto que as crianças sabem coisas que a gente não sabe. Mas você sabia também do Dudu, Edu e Dudu, sei lá. Aí, Durkheim. Como que é teu nome, amigo? Gabriel, então fala para mim, Durkheim. Durkheim. Nossa, né? Essa é sacanagem. Tenta lá. Isso aí, olha, ó, você já consegue, muito bem. Durkheim, Conte Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Então, conhecimento básico de sociologia. Quem são os 2 clássicos da filosofia? Platão e Aristóteles. Platão, teoricamente, discípulo de Sócrates, teoricamente, que a gente não tem certeza se Sócrates realmente existiu, pai da dialética. E Aristóteles fez toda a segmentação do conhecimento humano e tinha uma visão mais de simetria. Para ele tudo é equilíbrio, tanto que a gente é muito aristotélico até hoje. Qual é a relação desses 2 filósofos com a teologia cristã? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Isso, Santo Agostinho em relação a Platão e São Tomás de Aquino em relação a Aristóteles. Então, quem é cristão aqui, independente da religião, segue os preceitos tomasianos aristotélicos. Por isso que nós, de uma sociedade cristã, somos muito aristotélicos. Quando você começa a estudar Aristóteles, você tem certeza disso. Aristóteles falava, bom é o que está no equilíbrio. Você começa a olhar toda a nossa arquitetura equilibrada. Todos os nossos preceitos estética, de ética, estão baseados no equilíbrio. Isso é filosofia. Bem, vamos lá que agora o negócio é revisão do conhecimento geral profunda. Vivaldi, hein? Todo mundo conhece, né? Vivaldi era do barroco italiano. Agora vem a parte que eu acho mais legal para vocês lembrarem. Romantismo alemão. Agora, literatura russa de novo. Tolstói. Não presta atenção na dança, na letra, vamos lá. Olha lá. Schubert. Também músico. Essa parte é só um detalhe. Bem, deixa nessa pose que é melhor, né? Esse vídeo tem um problema quando eu olho com ele, dependendo onde eu paro, fica uma cena estranha. Moça! Qual das duas? Ah, legal, que bonita a corporativa mesmo, né? Eu acho bacana isso, você, claro, você. As duas então, quem é Tarsila? Ele falou assim, vou pro Man ver a Tarsila. Quem é Tarsila? Não sei. E quem é o Man? Tarsila do Amaral. Quer ver como todo mundo conhece Tarsila? Ela tem uma depois eu mostro. Abapuru. Tem um cacto atrás, um sol e um pernão grande assim. Todo mundo já viu. Abapuru significa aquele que come. Ih, que viagem, nada a ver, tudo a ver. Aquele que come porque ela estava fazendo aquele quadro para o Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade era um poeta que tinha criado uma ideia. Movimento antropofágico no Brasil. Isso aí já quem não é nada, sobre antropofagia. Conhecimento, hoje é uma viagem, conhecimentos gerais. Aí, o cara falava assim, quando você vê a cultura do outro, você não joga a cultura de lado. Aí,
come da cultura do outro. Que é uma coisa que as tribos tinham, as tribos canibais, antropofagia é canibalismo. Fazia o quê? Comia o outro, literalmente, tá? Cozido. Eles pegavam, colocavam o cara no caldeirão, cozinhavam e comiam. Se o cara fosse um guerreiro, comia a perna, o braço. Se o cara fosse lá o pajé da tribo, o mestre espiritual, comia o... Isso é fato, isso é antropologia, tá? Aí o Oswald falou, tá aí a solução para o Brasil. Vamos comer da cultura, metaforicamente, tá? Eu vou pegar tudo que tem na cultura dos outros, misturo com a minha e dou a minha cara. E aí eu tenho uma cultura forte, brasileira, com cara de Brasil. Isso se chamou antropofagia. Aí vem a explicação. Tarsila do Amaral foi casada com o cara, queria dar um presente para ele e fez o quadro. Deu. Esse quadro está no Museu de Arte Moderna, MAN. Quando vocês forem a São Paulo, tiverem a oportunidade, dá para unir o exercício à cultura. Vai andar no Ibirapuera e depois passa no MAN. O MAN é dentro do Ibirapuera. E as meninas que gostam de shopping, tem um shopping pertinho também. Tá? É tudo ali. E tem ainda o Monumento das Bandeiras, que foi feito pelo Brecherret, que é o maior nome da escultura brasileira, comparado ao Rodin. O Rodin é aquele que tem aquela estátua do pensador, o cara pensando assim, sentado, com a mão no queixo. Todo mundo já viu algum dia na vida. Tá? Agora, a colega falou assim, professor, você está... É isso aí. Mas, sacou? Tarsila casou com o Oswald tinha antropofagia, fez a Bapuru. A Bapuru está no Museu de Arte Moderna em São Paulo, que fica dentro do Ibirapuera, que é um parque. Na frente desse parque tem um monumento, os caras de um cavalo, assim, vários cavalos. Todo mundo já viu. Aparece no jornal, apareceu acho que no Jornal da Globo, na abertura. E aí, esse monumento foi feito por um cara chamado Victor Brecherret, que é o maior nome da escultura do Brasil, comparado com Rodin, que é o cara que fez aquela estátua do O Pensador. Eu vou parar aqui, senão eu vou muito longe ainda. Ok? Tá bom? Ok. Isso tudo por causa do MAN. E vocês acharam que o meu funk não tinha conhecimento, né? Olha lá. Tem que ser no ritmo, hein? Opa, ela sabe aqui, ó. Ah, você me ajuda? Mas tem que fazer no ritmo, né? Não vou cantar. Não, porque quem canta aí? Guilherme canta? É Guilherme? Como é Guilherme, né? Não canta? Joga a bola, né? Opa, boa. Então, qual é a diferença entre o Lutero e o Kant? Um iluminista, o outro protestante. Nunca mais vão esquecer. Quem que é iluminista? O Kant. Quem que é protestante? Lutero. Nunca mais vão esquecer, ó. Qual a diferença entre o Lutero e o Kant? Olha agora. Um iluminista, o outro protestante. Cristianidade que compõe o personagem. Que atrapalhei com a matéria interage. Quem é Brecht? Não é do aparelho. Brecht, nossa, isso aqui, sim, nossa. Brecht foi um cara que fez assim. Estão vendo esse palco? Se tivesse uma encenação nesse palco, a pessoa que está no palco geralmente não desce. O Brecht escreveu uma peça que era assim, todo mundo sentadinho, tal, vendo o teatro, de repente o cara lá do palco saiu e puxou alguém da plateia para o palco. Isso ficou conhecido como a quebra da quarta parede. Tem lógica, ó. Parede lateral, parede de fundo, parede aqui, e é como se existisse uma parede de vidro. Então ele quebrou isso. Olha a ideia do cara, ele falou, não, o teatro tem que interagir. O cara saía do palco, vinha e puxava alguém para o palco. Esse foi um alemão chamado Bertold Brecht. Quem assistia a escolinha do professor Raimundo, tinha um personagem com esse nome. Aonde está a Mona Lisa? Paris, Museu do Louvre, né? Muito bem. Tipo Gioconda, né? Que é a Gioconda do Leonardo da Vinci. Lembra quais são as 4 tartarugas ninjas? Lembra a aula passada? Leonardo é o Leonardo da Vinci. Michelangelo é o Michelangelo mesmo. Donatello é o Donatello e o Rafael é o Rafael de Sanzio. O Rafa, que é o Rafa de Sanzio. Sabe o que eles eram? Pintores. E o mestre Splinter? Não é uma tartaruga, é um rato. Nada a ver, tá? Nada a ver. É que é sempre assim, as 4 tartarugas ninjas eram renascentistas, isso, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael de Sanzio. E o mestre Splinter? Rato. Ele é uma outra mutação, ele não é Splinter mesmo.
É que não é tartaruga. Então, assim, para você lembrar quais são os 4 grandes nomes do Renascimento, é só lembrar das Tartarugas Ninjas. Quem nunca assistiu Tartarugas Ninja, é só assistir daí. Quer ver? Quais são os 4 grandes renascentistas? Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, viu? Ninguém mais vai esquecer. Agora a pergunta, eu vou parar e vocês respondem a pergunta no ritmo, beleza? Todo mundo animado, olha só. E é no ritmo do Creu agora, gente. Quem escreveu 1974? O nome do cara é George Orwell. Tá, George Orwell, na verdade, é que eu tô fazendo no ritmo do Creu, né? Então eles vão dar a resposta. Para quem não sabia, tá, professor, o que tem a ver com a ENAD? Tudo. O que 1984 fez? Foi o livro que o cara falou que a sociedade seria vigiada. Qual é o programa de uma casa vigiada? Big Brother. O Big Brother, os reality shows saíram da ideia deste livro. Para quem não sabe. Nesse livro, as casas teriam um espelho, esse espelho filmaria a vida das pessoas. As pessoas sempre seriam vigiadas. Eu falo hoje, não só Big Brother, né? Olha a quantia de câmeras que tem na cidade. Você praticamente está sendo vigiado o tempo todo. Da onde saiu isso? 1974. Quem escreveu no ritmo do Creu foi? Orwell, nunca mais se esqueça. George Orwell. Vamos ver o outro agora. Essa é difícil. O Salvador. Opa, só um pouco. Ih, piorou. Opa, só um pouco. Também não sei. É o Buñuel, tá, gente? Vamos passar essa parte. Buñuel. Essa vocês sabem. Não me desanimem assim, gente. Quem escreveu O Príncipe? Maquiavel. Vamos todo mundo levantar fazendo ritmo. Brincadeira, não precisa. Mas olha que eu já fiz isso aí, a galera surtou tal, e ninguém mais esqueceu. Maquiavel falou que os fins justificam os meios. Quando isso foi aplicado no Brasil efetivamente? Com Tiradentes. Pegaram o Tiradentes, ele nem era o líder, tá? Aí fizeram o seguinte, enforcaram ele. Só enforcaram? Não, porque se enforcasse não serviria de exemplo. Tiraram ele da forca, colocaram e picaram o cara. Tiradentes foi picadinho, depois de morto. Até porque não tinha como enforcar ele picado. Terrível, né? Então enforcaram, picaram o cara. Depois fizeram o quê? Enterraram partes de Tiradentes atrás de igrejas, nos caminhos que as pessoas faziam. Para dizer assim, mexa com o Estado português e você terá o mesmo fim que ele teve. Inclusive tem uma cidade em Minas Gerais chamada Tiradentes por causa disso, porque tem as partes do Tiradentes. Só que nem sempre isso é dito, até porque não dá para dizer toda hora na escola, já falei para vocês, as verdades históricas são meio assustadoras. Mas qual a relação com Maquiavel? Os fins justificam os meios. E para terminar aqui... Maquiavel. Depois ele ia perguntar... Depois ele ia perguntar, quem inventou o telefone? Grabel, no ritmo do Creu também. Bem, pessoal, deixa eu fechar aqui. Olha, eles estão dando tchau para vocês. Tchau, gente, valeu. Isso aí, voltamos aqui. Só um momentinho aqui. Tá, professor, mas isso aí vai servir para quê? Para mim no Enem? Então, essa brincadeira que eu fiz com vocês do funk ali, mas eu sempre dou o desafio. Se você conseguir pegar essa brincadeira que eles fizeram com uma paródia, criativa pra caramba, né? Porque os caras terem essas ideias, eu falo, poxa, se você conseguir saber o nome de todas aquelas pessoas e o que eles são, é uma boa aula de conhecimentos gerais de filosofia, história e cultura. Mas vamos para o que interessa em relação à questão. Uma questão de 2004, agora eu vou pegar algumas questões mais antigas para mostrar para vocês que é sempre o mesmo tipo, o perfil da prova é muito parecido. A leitura do poema de Carlos Drummond de Andrade traz à lembrança alguns quadros de Cândido Portinari. Senhor, mas pode vir assim numa questão de Andrade? Uhum. Como que eu vou fazer? Primeiro, não entre em pânico. Leia. Depois vai pela lógica. Vou mostrar para vocês. Olha lá. De um baú de folhas de Flandres no caminho da roça, um baú que os pintores desprezaram, mas que anjos vêm cobrir de flores namoradeiras. Salta, João Cândido.
trajado de arco-íris. Saltam garimpeiros, mártires da liberdade, São João da Cruz. Salta o galo escarlate bicando o pranto de Jeremias. Saltam cavalos marinhos em fila azul e ritmada. Saltam orquídeas humanas, seringais, poetas de e sem óculos, transfigurados. Saltam caprichos do Nordeste, nosso tempo. Nele estamos crucificados e nossos olhos dão testemunho. Salta uma angústia purificada, na alegria do volume justo e da cor autêntica. Salta o mundo de Portinari, que fica lá no fundo, marginando nossas surpresas. Tudo bem? Fala do mundo de Portinari. Aí vem. Uma análise cuidadosa dos quadros selecionados permite que se identifique a alusão feita a eles em trechos do poema. Então assim, ele está falando do quê? Da seca, né? Você viu que ele fala das pessoas. Você teria que achar, mesmo que você não soubesse quem é Portinari ou não conhecesse os quadros de Portinari, você poderia fazer essa questão apenas por lógica. Vamos lá? Primeiro quadro tem a ver com seca? Tem. Olha, pode ser do Portinari, mas não tem a ver com seca, mas é de Cavalcante ali, tá? Quem conseguiria reconhecer por autor. O de cima parece trabalhadores, mas não necessariamente da seca. A outra estão trabalhando ali com ferro, outra imagem. Então ele te pedia, não qual era a imagem do Portinari, mas qual, aí vem a questão. Podem ser relacionados ao poema de Drummond os seguintes quadros. Então, quais dos quadros, que ali na verdade do Portinari também, parecido de Cavalcante, qual deles poderia ligar a essa ideia aqui, ó? Opa, volta. De um molde de folhas, do Flandres, o galo, tal. Então ele te pedia quais imagens, não pedia a única, tá? Essa era a que você teria mais certeza. Então você sabia que a 5 era certa. Então a primeira já não era. A segunda podia ser, podia. É legal, né? Os caras bem bacanas por exclusão. Aí vocês falaram que a 1 também poderia ser, porque lembrava, muito parecido com o de Cavalcante, inclusive. E aí você teria a 1 e a 1. Mas já tiramos mais uma. Agora podia ser a B, a C e a D. Eu já mostrei a resposta para vocês, sem querer aqui. Então ficou a 1, a 2. Então o poema falava de trabalhadores, pessoas, sofrimento, tal. Então quais imagens lembravam isso? Na real, a única que não lembrava nada a ver com trabalhador era realmente a questão 4. Acho que era mais fácil fazer a questão assim. Aí, melhor agora? Não? Não deu para ver mais? Sim? Não vale dormir, daqui a pouco eu acabo, fiquem tranquilos. Não, tudo não. Eu já tenho medo de apagar só as da frente, galera. Ó, outra. Essa imagem aqui. Beleza? Parece aonde? Minas, podia ser o que mais? Rio? A cidade retratada na pintura de Alberto da Veiga, Guinhar, está terminalizada nos versos. Por entre o Beberibe e o oceano. Onde está o oceano? Repousemos na pedra de Ouro Preto, repousemos no centro de Ouro Preto. São Francisco de Assis, igreja ilustre, acolhe a tua sombra. Podia ser? Alguém falou de Minas e tem uma igreja, não tem? Poderia ser, parece que sim. C. Bem Belém, Belém, viva Belém. Belém, beleza eterna da paisagem, viva Belém. Parece Belém? Estão vendo o rio e tal? Não? Bahia, ao invés de arranha-céu, cruzes e cruzes de bragos estendidas, antes do farol da Barra, o primeiro Cristo Redentor do Brasil. Até poderia gerar uma dúvida, mas a gente não vê o Cristo Redentor. No cimento de Brasília, parou, não precisa nem ler, né? Se algum aluno marcasse essa, vocês acham que é o cimento de Brasília? Não? Repousemos na pedra de Ouro Preto. Então essa era uma questão teoricamente fácil. Necessariamente você precisaria saber de história da arte e tal, ou ia por interpretação? Interpretação, apostem nisso na prova do ENAD. E essa? Pode ver, todo ano teve uma questão de imagem. Ó, Palmeiras e Barquinho, a mesma coisa, ele te dá poemas para você ver. O tema que domina os fragmentos poéticos abaixo é o mar. Identifique entre eles aquele que mais se aproxima do quadro. Então a mesma coisa, você vai ter que olhar no poema qual que se aproximaria do quadro. Os homens e as mulheres adormecidos na praia, que nuvens procuram agarrar. Onde está o pessoal dormindo? Não? Um barco singra o peito, rosado do mar, amanhã sacode as ondas e os coqueiros. Bonito, parece, né?
Na melancolia de teus olhos eu sinto a noite. Hã? Tá de dia, velho. E olhamos a ilha assinalada pelo gosto de abril que o mar trazia e galgamos nosso sono sobre a areia. Cara, ele continua dizendo que tem alguém dormindo ali. Só se estiver atrás do coqueiro ou dentro do barco. As ondas vêm deitar-se no estertor da praia larga. No vento a vir o mar ouve-se avisos naufragados, cabeças coroadas de algas magras e de estrados, gargantas engolindo grossos goles. Será que tem essa profundidade e tal? Pedra, qual que vocês iriam? B? De novo. Questão teoricamente fácil. O aluno poderia se confundir aqui, ó. Mas não tem ondas gigantes, você não está vendo onda nenhuma, o mar está parado. Essa aqui. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras. Pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus. Você tem imagem de uma cidade grande ou uma cidade pequenininha? Pequena. Cidade, esse é do Drummond. Gente, só para dizer para vocês, Drummond é o cara mais citado em todas as provas, tá? Denad, Enem e companhia. Ele é um poeta de Minas Gerais. Todo mundo conhece ele. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Como tem pedras no meio do caminho? Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que vêm, nuvens e asas, não param nunca nem num sonho, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como o vasto mundo. Veja, não precisava nem ler o resto, né? Se a questão for sobre cidadezinhas, quer ver? Adivinha. Ao se escolher uma ilustração para esses poemas, qual das obras abaixo estaria de acordo com o tema neles dominante? Qual das imagens é uma cidadezinha? De Cavalcante. Será que é uma cidadezinha? Não, tem um sobradinho já aqui, um predinho. Isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é uma cidadezinha, eu sou um camelo, né? Porque não dá nem para saber o que é. Adivinha quem é? A nossa amiga Tarsila do Amaral. C, do Toné. Também não parece uma cidadezinha, muita gente na praça. Essa aqui também não parece, os barquinhos. E essa aqui? Sim. Então, alternativa E, mais uma que vocês gabaritariam. Essa aqui é fantástica. Essa questão pedia do aluno conhecimentos de história, conhecimentos de mundo e do cara ter pelo menos visto alguma vez na vida Dom Pedro, Dom João VI. Aí eu digo para vocês, lembre do livro de história, olha lá. O escritor Machado de Assis, cujo centenário de morte está sendo celebrado no presente ano, essa foi uma questão de 2008, retratou na sua obra, por isso que eu estou falando para vocês que pode cair Guernica e a bomba, entenderam? Eles pegaram, aqui era o centenário do Machado de Assis, fizeram uma questão porque era o centenário do Machado de Assis. Por isso que a questão da bomba atômica, que eu fiz uma revisão rapidinho, só mostrei uma letra para vocês. E para mim Guernica é muito fácil de que se caia esse ano pensar nisso. Retratou na sua obra de ficção as grandes transformações políticas que aconteceram no Brasil nas últimas décadas do século XIX. O fragmento do romance Isaú Jacó a seguir transcrito reflete o clima político-social vivido naquela época e o fragmento diz o seguinte: podia ter sido mais turbulento. Conspiração houve. De certo, mais uma barricada não faria mal. Mais uma barricada não faria mal. Seja como for, venceu-se a campanha. Deodoro é uma bela figura. Quem que é Deodoro? Deodoro da Fonseca. Quem que é outro nome que vocês lembram imediatamente é Deodoro da Fonseca? Floriano Peixoto. São os dois grandes nomes da República. Enquanto a cabeça de Paulo ia formulando essas ideias, a de Pedro ia pensando o contrário. Chamava o movimento um crime. Um crime e um disparate além da ingratidão. O imperador. Quem era o imperador do Brasil quando nós tivemos a proclamação da República? O primeiro ou o segundo? O segundo, Dom Pedro II. O imperador devia ter pegado os principais cabeças e mandá-los executar. Foi, questão. Os personagens a seguir estão presentes no imaginário brasileiro como símbolos da pátria. Das imagens acima, as figuras referidas no fragmento do romance Isaú Jacó são... Olha a questão, cara. Você tinha que saber que o Deodoro foi ali, Dom Pedro II também foi. Então vamos ver se vocês sabem quem são os caras. Quem é esse? Tiradentes. E esse? Deodoro. E esse? Aqui era sacanagem dessa pergunta. É o Dom João VI? Ou é o Dom Pedro I ou é o Dom Pedro II? Pense, quem é mais moderninho deles? O segundo. Aqui é o Dom Pedro II.
Aqui é o Dom João VI e aqui é o Dom Pedro I. Logo, a resposta é a 2, Deodoro da Fonseca e o imperador. Só que daí o aluno tinha que, pelo menos alguma vez na vida, ter visto as fotos do Dom Pedro II, Dom Pedro I. Na verdade, vocês já viram. Isso tinha nos livrinhos de história, desde a da 5ª série e 6ª série. Tá? Mas eu acho essa questão uma sacanagem, porque, veja, aqui dá pra ver que o cara é imperador, aqui é imperador. Aqui não parece. Nem sei se estava apontando aqui. Aqui não parece. Mas quem sabe que o Dom Pedro II foi um cara revolucionário de ciência, fazia a questão. Olha lá! Abapuru. Tá lá, ó, Abapuru. Ele fala do Nietzsche, ó, o filósofo Friedrich Nietzsche, talvez o pensador moderno mais incômodo e provocativo, influenciou várias gerações e movimentos artísticos. O expressionismo, que teve forte influência desse filósofo, contribuiu para Arará. Das obras a seguir, a que reflete esse enfoque artístico. Cara, questão fácil. Eu mostrei na aula passada a imagem expressionista. Ah, professor, mas se eu não soubesse o que é o expressionismo, qual dessas imagens demarca expressão? A primeira, a segunda, a terceira ou essa? Essa é a imagem que eu mostrei para vocês. Eu falei na aula passada, nessa aula que a gente teve, que eu falei que isso aqui era de um cara chamado Edvard Munch, o símbolo do expressionismo. Está aqui, ó. Trouxeram imagens desde o Barroco até Tarsila do Amaral. E aí, vocês têm uma... Eu vou mais mostrar geral agora. Eu estou fazendo uma coisa que é pensada. É mostrar para vocês que desde 2004 os temas são praticamente os mesmos. Ou seja, vocês têm que apostar nisso e os tipos de questões são as mesmas. Foi lá. Inclusão e exclusão digital. Questão de 2004. Deram o número de hosts e os acessos no Brasil, no México e na Argentina. Você interpretava o gráfico e fazia. Oi? E a outra aqui, ó. ENAD 2005. Essa é genial. Uma questão inteligente pra caramba que podia cair esse ano. Colocaram uma charge. O cara colocando assim, ó. Inclusão digital. Um mouse, pelo amor de Deus. Coitado, hoje ele ia pedir o quê? O que está escrito? Vou ler para vocês. O governo federal deve promover a inclusão digital, pois a falta de acesso às tecnologias digitais acaba por excluir socialmente o cidadão, em especial a juventude. E aí, aqui a figurinha do cara lá na rua pedindo um mouse, pelo amor de Deus. Mouse, ele queria um mouse. Vai dizer que não é... Cara, os caras que fazem as questões são muito criativos. Porque tudo a ver, hoje não seria um mouse, né? Seria um smartphone, pelo amor de Deus. Wi-Fi, pelo amor de Deus. Aí ele pedindo uma anteninha, sei lá. Poderia viajar. Aí olha a pergunta, essa vale a pena a gente dar uma olhada. Comparando a proposta acima com a charge, pode-se concluir que o conhecimento da tecnologia digital está democratizado no Brasil? Cara, questão de 2005. E eu pergunto a vocês, 10 anos depois, está? Todo mundo tem acesso? Não. Claro que houve um grande avanço, mas ainda não democratizou. B. A preocupação social é preparar quadros para o domínio da informática? C. O apelo à inclusão digital atrai os jovens para o universo da computação? D. O acesso à tecnologia digital está perdido para as comunidades carentes? E E. A dificuldade de acesso ao mundo digital torna o cidadão excluído social. Qual tá bonita ali? E, né? Muito mais bonita. As outras são muito taxativas. Cuidado com perguntas muito taxativas. Outra questão. Falam dos países de acesso à internet. 2007. E aí você poderia ir, ó, políticas públicas, democracia, relações, mapas geopolíticos e vida urbana. Como que isso cai? Fala de problemas do elevado crescimento populacional. Fala da média de nascimento de filhos. Questão bem interessante também sobre essa relação. Outra aqui, para mostrar para vocês, fala da questão das ações terroristas e de como os governos estão trabalhando essa questão. A tabela abaixo mostra como se distribui o tipo de ocupação de jovens. Cuidado com questões sobre isso, tá? Mercado de trabalho. O mercado de trabalho cai num tema chamado ética e cidadania. Cidadãs de segunda classe. Essa é interessante também para ler rapidinho. Pessoal, daqui 10 minutinhos eu acabo a aula, tá? Tranquilo, a gente vai fazer 1h30, porque ver questões é um pouco mais cansativo, não tem jeito. Mas a minha ideia, vocês estão vendo, né? É vocês verem como as questões são muito parecidas. Olha só, as melhores leis a favor das mulheres de cada país membro da União Europeia estão sendo reunidas por especialistas. O objetivo é compor uma legislação
capaz de contemplar temas que vão da contracepção à equidade salarial, da prostituição à aposentadoria. Contudo, uma legislação que assegure a inclusão social das cidadãs. Está falando de quem? Das mulheres. De novo, relações de gênero na questão aqui. Deve contemplar outros temas além dos citados. São dois os temas mais específicos para essa legislação. Quais seriam os dois temas para isso que ele está falando no texto? Aborto e violência doméstica, cotas raciais e assédio moral, educação moral e trabalho, estupro e imigração clandestina ou liberdade de expressão e divórcio. Essa é uma questão meio de pensar, hein? Deem uma olhadinha em qual vocês iriam. Quais seriam as duas atitudes a serem tomadas a partir do que está dito no texto? Veja que tem a ver com políticas públicas também, se for pensar a questão, né? Quem iria na aborto e violência doméstica? Erga a mão, quem iria na? Ninguém iria na? B. Cotas raciais e assédio moral. C. Educação moral e trabalho. Voltando à questão. O objetivo é compor uma legislação continental capaz de contemplar temas que vão da contracepção. O que é contracepção? Anticoncepcional, por exemplo, para a mulher ter o direito dela fazer a contracepção. E aí vai uma dica importante para a questão, né? A equidade salarial, da prostituição à aposentadoria. Aborto e violência, cotas raciais e assédio, educação moral e trabalho, estupro e imigração clandestina, liberdade de expressão e divórcio. Eu gosto de pôr essa questão porque é uma questão que parece fácil e não é. Eu vou pedir vocês erguam a mão, tá? Não tem problema nenhum errar ou acertar. Quem ia na A? Ok. Quem iria na B? C. Maioria na C. D. Ninguém na D? E na E? Não? Então adivinha qual era a certa? Atenção. A. Eu dei a dica para vocês num segundo momento, quando eu falei da contracepção. Só que olha que perguntinha safadinha, né? Difícil. Ele não falou em anticoncepcional, ele falou da contracepção. Você tinha que ligar, o que é contracepção? Concepção parece anticoncepcional, sei lá se dá para fazer essa ligação, mas é conceber um filho. Então, cota racial não tem nada a ver, educação moral não tem nada a ver, estupro poderia ser um fato que levaria a se pensar na contracepção, mas o estupro em si não é contracepção. Aonde que estava a contracepção enquanto política pública de uma mulher ter o direito de não ter o filho? Que é uma discussão que está em voga hoje, pode ser tema de novo para vocês. O aborto. Hã? Não adiantava. Não cabe por causa do aborto, porque o estupro não dá a condição, por causa da questão. Ó, são dois os temas mais específicos. E a única Oi. alternativa que as duas opções envolvem Isso. com gênero feminino. Exatamente, porque o assédio moral pode ocorrer para o masculino, o trabalho, a imigração, bem pensado. Também, geralmente a violência doméstica não é da mulher para o homem. Mas quando você brinca que dá para abrir recurso, realmente é uma questão capciosa, tá? Mas o ENAD, só para avisar, como é teu nome ali? Jovem, que é seu nome? Não, ele lá que falou do recurso. No ENAD não tem muito recurso, cara. Só para te falar, não tem o que fazer. Mas abriria? Poderia. Mas ela poderia ser contraposta só por causa do aborto aqui. O que você poderia trazer no recurso é a violência doméstica. Mas a violência doméstica tem a ver com todo o processo da cidadania dessa mulher, dela ser respeitada. Uma outra sobre ecologia e biodiversidade, as queimadas. Uma sobre alimentação, né? E o que é o ser humano hoje. Olha só. Leia os gráficos. Gráfico 1. Domínio de leitura e escrita pelos brasileiros. Brasileiros que têm o domínio da leitura e da escrita, brasileiros que não têm o domínio. Porque aqui cai os analfabetos funcionais. Não é só saber ler e escrever, tem que saber interpretar. Municípios brasileiros que possuem livrarias. Municípios que possuem livrarias, 11%. Que não possuem, 89%. Aí explica um pouco da questão da educação e da leitura no Brasil. Isso em 2009. Relacione esses gráficos com as informações. O Ministério da Cultura divulgou em 2008 que o Brasil não só produz mais da metade dos livros do continente americano, como também tem parque gráfico atualizado. Então, ao contraponto da leitura, o Brasil, em proporção, é o país que mais produz livros, tá?
Mas é fácil de explicar, olha o tamanho do Brasil. Excelente nível de produção editorial e grande quantidade de papel. Estima-se que 73% dos livros do país estejam na mão de 16% da população. Para melhorar essa situação é necessário que o Brasil adote políticas públicas, é assim que cai políticas públicas na prova do ENAD, capazes de conduzir o país à formação de uma sociedade leitora. Qual das seguintes ações não contribui para a formação de uma sociedade de leitores? Qual não contribui? Primeira, desaceleração da distribuição de livros didáticos para os estudantes das escolas públicas pelo MEC, porque isso enriquece editores e livreiros. Eu não sei não, mas não parece que é essa já de cara? Vamos ver as outras. Como que você vai desacelerar a parada de dar livro para você incentivar a leitura? Exigência de acervo mínimo de livros impressos eletrônicos com gêneros diversificados para as bibliotecas. Perfeito? É isso aí. Programas de formação continuada de professores, capacitando-os para criar um vínculo. Programas de iniciativa pública e privada, garantindo que os livros migrem das estantes para a mão dos leitores. Uso da literatura como estratégia de motivação. Uma literatura. Gente, essa era uma questão fácil. A única que não incentivava a leitura, tal, que não ia dar incentivo para isso, era a alternativa A. Tá? Essa aqui tem a ver com uma obra do Portinari, dos Retirantes, da Seca. Aí eles traziam um texto do Morte e Vida Severina, Severina de sofrimento, tá? Né? E a pergunta é justamente sobre como as pessoas sofrem na seca e tudo mais. Pergunta também de interpretação de arte com poesia. Essa aqui envolvia homicídios no Brasil, envolvia a questão dos estados onde mais tinha homicídios. Nesse ano lá, Alagoas tinha 66,2% dos homicídios do país. Uma média alta, né? E tinha um mapa ainda pintadinho, bonitinho para vocês interpretarem. Aí você tinha que interpretar o texto e o gráfico. Aqui trazia uma música, e a partir da música você tinha que fazer a interpretação. Na verdade é um poema, né? Você lia o poema e ia fazer a interpretação do poema. Essa questão legal, ó, a educação é o X da questão. E eles faziam um X e nesse X tinha coisas que subiam e coisas que desciam. Coisas que deveriam aumentar e coisas que deveriam reduzir. Daí a questão vinha, a expressão X da questão usada no título do infográfico diz respeito a, era só você olhar sobre qual era o tema e interpretar. E aí, a questão hoje era justamente mostrar para vocês que, primeiro, vocês têm que ativar todos os conhecimentos do mundo. Nem todo mundo vai saber tudo sobre cultura, filosofia, é normal, tá? Não se preocupem com isso. Mas vocês têm sim memórias. Quando eu mostrei o quadro Abapuru, você pode lembrar, eu já vi isso algum dia na minha vida. Agora você vai lembrar que o professor César começou a falar que o cara comia não sei quem, barará, e que ele comia da cultura do outro. Que tinha a ver com antropofagia. Cuidado que vocês vão falar aí fora, tá? Até porque está gravando. Antropofagia, comer da cultura do outro. Deixar isso bem reforçado. Eu mostrei também um funk, uma paródia de funk, que é a paródia lá da Gaiola das Cabeçudas, que era uma paródia da Gaiola das... Era Popozudas, né? Das Popozudas, eles pegaram funks e trouxeram filosofia, sociologia, um jeito muito divertido de você pegar autores da filosofia, história, sociologia, antropologia mundial. Eu também demonstrei a vocês que alguns temas são praticamente certos para a prova desse ano. Globalização, políticas públicas, ligadas à urbanização e também talvez a questão de moradias, tanto em relação ao meio urbano quanto ao meio rural, tá? E ainda uma questão que é obviamente descrita e vai cair, que é a questão envolvendo inclusão digital, manipulação de informações, embora eu entenda que isso aí vai para o lado das redes sociais. Obrigado. Que estava quase todo mundo indo aqui. Apagar a luz é sempre um perigo em sala de aula, ainda mais no auditório, né? Então a questão das redes sociais, tecnologia. A nossa próxima revisão presencial, a gente vai marcar a data agora para outubro, vai ser mais sobre interpretação justamente disso aqui. Gráficos, infográficos, raciocínio lógico. Como que você vê essa coisa de 1 para 2? Quais são as palavras? Porque tem uma série de palavrinhas aí, chave, que podem ajudar você na interpretação. Beleza? E para fechar, quanto aos fóruns, a gente termina a primeira parte dos fóruns. Então, cada publicação de vocês, dentro dos critérios lá, sem plágio, sem uma série de coisas, valeu 0,2. Que vão ser distribuídos naquelas matérias que vocês tenham acesso lá. Então isso é uma situação que vocês vão ter que ver junto às coordenações de curso e junto ao setor do NEAD, tá? Eles que têm o controle. Eu acompanho as postagens junto com a Franciele, mas é a Franciele que vai fazendo as anotações e conversa comigo quando ela acha que tem plágio, que tem alguma coisa nesse sentido.
Então agora eu quero dar os parabéns a vocês. Nós passamos o primeiro momento, estamos chegando na segunda parte do nosso jogo lá. A gente vai ter postagens dos próximos fóruns, adivinha? Biodiversidade, ecologia, cai. A gente vai ter postagem ainda alguma coisa sobre essa questão de vida urbana e rural, mas eu vou trazer para a política pública de desenvolvimento de cidade e de Minha Casa Minha Vida e todas essas políticas de habitação, tá? Nós vamos ter... eu vou fazer uma postagem com vocês só sobre arte e literatura. Vocês viram que cai Portinari, cai de Cavalcante, cai Carlos Drummond. Pelo menos eu vou dar alguns nomes para vocês darem uma olhada. Aproveita a tecnologia, usem o Google, pesquise sobre quem são esses caras, porque a chance deles cair é gigantesca também. Então, eu até diria que as postagens agora desse segundo modo são até mais prazerosas. Vocês vão ver arte, música, vocês vão ver, porque a penúltima postagem foi a postagem que eu digo, aquela foi a tal. Faça um projeto social baseado numa política pública. Essa foi a nossa postagem mais punk. A postagem de agora tem tudo a ver com vocês. Todo mundo usa a rede social aqui e de vez em quando a gente se assusta com... Os caras estão criando notícias falsas, postando, o pessoal compartilha. Tem uma agora do Faustão que está rodando. Leia o que o Faustão fez. Tipo, é meio sensacionalismo puro, né? Se antes eram as televisões que faziam sensacionalismo, agora as redes sociais fazem sensacionalismo por elas mesmas, tá? E para terminar, eu vou pôr um vídeo para vocês. Esse pode ser com a luz acesa sem problema. O pessoal do Porta dos Fundos, eles são geniais em relação a essas coisas, né? Então eles têm deixa eu vir na busca normal do Google. Hoje é do google.com. Porta dos Fundos tem um vídeo sobre um grupo pedindo ajuda para ficar sem o celular. Acho que é grupo celular. Grupo de apoio. Eu vou terminar com um videozinho deles que é muito legal. Todo mundo aqui já reparou... tá. Eu falava aqui enquanto a pessoa falava comigo. Que as pessoas estão meio ligadas nessa vida social. Então ele vai para um grupo de apoio para ficar alguns dias sem o celular. Já viram? Quem não viu, muito legal. Olha lá. Estão escutando aí no fundo ou tá baixo? Tá baixo? Vou aumentar um pouquinho? Deixa eu ver se tem aqui. Tá no máximo aqui também. Tem como aumentar um pouquinho lá? Então assim, o cara vai para um grupo de apoio para parar de usar o celular. E aí eles começam a usar as redes sociais. Tem um pouco a ver com a nossa realidade, né? Já falei para vocês, vão a algum lugar e reparem como as pessoas não conseguem largar o celular. Principalmente no shopping, né? Inclusive casais namorados. O que é meio estranho. Eu sou viciado em telefone celular. E eu sou viciado em telefone celular. Tem condição de alguém adicionar o número do WhatsApp para a gente ter contato mais direto? Já mandei o card agora. Qual o seu Instagram? Meu Instagram é @eu_william86. Mas não é melhor ver isso depois só? Lembrar de adicionar @eu_william86. Posso continuar aqui? Você vai ver aí no grupo, Wilson? Peraí, é o William com W ou o William com U? Gente, muita dificuldade de chamar ele no Face. Então tentando olhar aqui, eu tô do seu lado, cara. Olha pra mim, cara, só que desde que eu vi sem história. Ele tem condição de você mandar sua história por e-mail? Só até mesmo de botar no subject, história do William, só porque às vezes os comentários vieram pra fora. Tudo tem como você falar o seu problema com o pessoal do chat aqui? Oi, pessoal do chat. Meu nome é William e eu tô há 5 dias sem usar o celular. No começo foi bastante difícil, até porque o meu celular novo, que pô, tem 4 GB de RAM. Hoje acontece mais aqui. Ô, galera! Acorda! Vamos movimentar esse grupo! Tá muito parado, hein? Posso continuar aqui? Não, jogando. Como eu dizendo, eu tô há 5 dias sem usar o celular. Peraí, chegou o áudio. Manda a informação, manda a teta. Alguém pelo amor de Deus manda fora da reunião com ele. Eu espero que vocês merecem da aí. Você viu esse vídeo do professor do Cucuxi? Gente, olha os seus bônus, eu não vou ficar aqui vendo vocês entretendo no celular não, tá? Eu vim aqui pra me abrir com vocês, pra me humilhar, eu tô me expondo aqui. Ninguém nem sequer me olhando no olho, então desculpa, eu tô indo embora.
Genial, né? Parece absurdo, mas não é. Então, as redes sociais, a tendência que elas caiam também é muito forte por causa dessas relações. Claro que a gente pode otimizar. Vocês mesmos estão usando a tecnologia para estudar. Agora que esse negócio das redes sociais é meio assustador, eles zoaram, né? O cara vai para um grupo de apoio, lá no grupo de apoio ninguém olha para ele, mas olha que, vendo as pessoas de vez em quando, eu chego à conclusão que a gente está meio assim mesmo, a gente não percebe. A gente não larga do celular, você está lá mandando mensagem, tem pessoa na tua frente, eu enquanto professor, então, eu me sinto às vezes quase sempre assim, né? Eu estou falando e tem alguém, tipo, eu estou quase igual o William, gente, eu estou aqui, ó, né? Mais ou menos por aí. Não que isso também é um problema se você conseguir estar ligado em tudo, a gente é assim também, mas vamos otimizar isso para o nosso favor e tenham claro, isso aí deve bombar na prova do ENAD esse ano, tá? Então, só para fechar de vez mesmo, então semana que vem, nas próximas semanas, lá no EAD, a gente vai colocar a chamada da próxima aula, que a gente vai ter participações especiais nessa aula, outros professores, e vocês vão se programar daí para a gente fazer, mas a gente vai fazer leitura de gráficos, que eu vou ser franco, para mim é uma das maiores dificuldades que os alunos vão ter na prova do ENAD. Ver como esses modelos acontecem, quais são as dicas para fazer, então não percam a próxima revisão de outubro, tenham todos um excelente e abençoado final de semana. Até a próxima, valeu, tchau! Até. Valeu, gente. Descansar, hein? Vão. Não só no celular. Vamos conversar com pessoas também.